No ar, programa Sage Ambiental, transformando empresas em negócios sustentáveis. Olá pessoal, eu sou Jane Guimarães, bióloga e consultora na empresa Sage Ambiental. E eu sou a Jaqueline Queiroz, engenheira ambiental e consultora também na Sage Ambiental. No nosso último episódio, nós falamos um pouco sobre o licenciamento ambiental e quais são os tipos de empresa que precisam tirar a licença. Se você ainda não ouviu, corre lá para ver, porque nós vamos continuar sobre esse assunto hoje. Só lembrando que a licença ambiental é obrigatória para todas as atividades potencialmente poluidoras e nós conseguimos analisar esse potencial poluidor através da interação da indústria com o ar, a água e o solo. E no nosso último programa, falamos um pouco sobre a poluição do ar, principalmente quanto às chaminés e os ruídos que podem ser produzidos pelas máquinas e equipamentos. Então, hoje vamos falar da água e o solo. Vamos sim, Jane. A água é um dos elementos principais e indispensáveis para a nossa vida. Todos nós precisamos da água para nos mantermos vivos, produzir os nossos alimentos e até mesmo para a produção de energia. Então, esse é um elemento que merece bastante atenção. Quando olhamos para a água dentro do processo de licenciamento ambiental e dentro do processo produtivo, nós devemos acompanhar desde onde a água vem, quais são as suas características quando ela sai do processo produtivo e para onde ela vai. Então devemos olhar o processo como um todo, para fazer um balanço hídrico de consumo dessa água, ou seja, quanto de água que entrou no sistema, quanto que foi incorporado no produto, quanto que evaporou e quanto saiu do sistema como efluente, ou mais popularmente o esgoto. Mas vamos por partes, Jaque. De onde vem a água que entra no processo produtivo? Então, ela pode vir de várias fontes. Uma delas é pela própria distribuição na rede pública. Por exemplo, para uma indústria menor e que não utiliza tanta água no seu processo produtivo, vale a pena apostar nessa alternativa. Agora, para consumos maiores, existe a opção de obter água de um poço artesiano ou através do desvio de um rio, por exemplo. Mas como que funciona isso, Jaque? É só ir lá e pedir para a empresa perfurar o poço artesiano ou construir uma barragem no rio para poder utilizar a água? Não, tem que passar por um processo de autorização do uso da água também. Esse processo se chama outorga e aqui no estado de São Paulo ele é fornecido pelo DAEE. É interessante a gente falar aqui que a água, assim como todos os outros recursos naturais, são de propriedade pública garantidos na Constituição. Ou seja, a água é de todos. Se você quer usar a água para fins particulares, nada mais justo do que pedir uma autorização para a União e pagar uma taxa por isso. Mas, Jane, se a água é de uso público, por que eu tenho que pagar a conta de água na minha casa? Essa é uma pergunta que pode vir na mente de muita gente, Jaque. A verdade é que, em teoria, nós não pagamos pela água que chega na nossa casa. Nós pagamos pelo sistema de tratamento e de distribuição dessa água. Mas vamos voltar no assunto do licenciamento para a gente não perder o foco. Então, depois que é definida a fonte de água que entra na produção e obtemos todas as autorizações necessárias, nós precisamos calcular o balanço hídrico, que eu já falei antes, e analisar quais as características que essa água vai sair no fim do processo, que é a análise do efluente. E essa parte é muito importante, né, Jaque? Afinal, esse efluente deve ser destinado para algum lugar e é de extrema importância garantir que ele não vai gerar nenhuma contaminação nos nossos rios. Exatamente, Jane. Esse é um assunto tão importante que o decreto número 8.468, de 8 de setembro de 1976, aqui do estado de São Paulo, estabelece todos os padrões que um efluente deve ter antes de ser lançado na rede pública ou diretamente nos rios. São padrões bem específicos e que devem ser cumpridos à risca. E é aí que o trabalho da consultoria ambiental fica indispensável. Muito provavelmente o empresário não sabe e nem tem tempo para estudar o que significa cada padrão. Afinal, a maior preocupação dele é manter a fábrica funcionando. Uma consultoria ambiental especializada pode cuidar de que o efluente esteja dentro dos padrões e não ocorra nenhum risco de contaminação. Até porque se houver contaminação, a multa pode ser bem alta, então não vale a pena correr o risco. Isso mesmo, Jaque. Mas e se o efluente da fábrica não estiver atendendo os padrões esperados? Nesse caso, é importante fazer um tratamento desse efluente antes de mandá-lo embora. E aí vai depender da composição do efluente, mas o tratamento pode ser feito de forma física,
com filtros e peneiras, por exemplo, de forma química através de reagentes ou de forma biológica, utilizando organismos vivos que vão decompor aquele efluente até que ele fique dentro dos padrões. Ai, que legal. Falou de organismos vivos, eu fiquei até mais animada. Mas podemos deixar esse assunto para outro episódio, né? É claro, se o pessoal gostar da ideia. Sim, Jenny, temos bastante coisa para falar sobre as estações de tratamento de efluente, ou ETE, para os mais íntimos. Acho que poderíamos até trazer um especialista nisso aqui. O que acha? Eu acho uma ótima ideia. Pessoal, deixem lá os seus comentários se vocês gostariam disso também. Mas, Jaque, acho que esse episódio já ficou grande. Vamos deixar para falar de solo no próximo programa? Pode ser, Jenny. Até porque, para falarmos do solo, vamos falar de resíduos. E esse também é um assunto muito interessante e que pode gerar até polêmica. Ah, eu adoro uma polêmica. Então vamos ficar por aqui e não criar expectativas para o próximo programa, porque a minha cabeça já está cheia de ideias. Beleza, Jenny. Tchau, pessoal, e até o próximo programa. E não se esqueçam de curtir e compartilhar e deixem seus comentários na nossa página do Instagram, @sageambiental. Até a próxima. Esse podcast conta com o apoio de JD Rádio Web.